Minha mãe me obrigou a doar meu rim. Meu meio-irmão riu dizendo que eu era apenas peças de reposição. Eles tiraram meu futuro, minha carreira e minhas economias, mas eu os expus e garanti que fossem eles que acabassem implorando. Ei, Reddit, minha família sempre me tratou como se eu fosse apenas peças de reposição para o meu meio-irmão. Eu tentei viver minha própria vida e seguir em frente, mas eles tinham outros planos. Antes de explicar como tudo explodiu, deixe-me começar do início. Meu nome é Josh Carter, tenho 24 anos, nasci e cresci em Chicago e, pela primeira vez na minha vida, eu estava prestes a sair. Depois de anos em empregos sem futuro e aulas noturnas, eu tinha conseguido uma vaga em uma startup de tecnologia em Seattle, uma carreira de verdade, um bom salário e a chance de construir algo meu. A carta de oferta estava assinada, meu voo estava reservado e eu tinha 6 semanas para encaixotar minha vida. A única coisa entre mim e aquele futuro era a casa onde eu ainda morava e as pessoas dentro dela, minha mãe. Elaine era o tipo de mulher que precisava ser necessária. Depois que meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, ela construiu todo o seu mundo em torno de manter controle. Quando ela se casou novamente alguns anos depois, esse instinto só ficou mais forte. Martin, seu novo marido, era um desenvolvedor imobiliário arrogante que tratava toda a conversa como uma negociação. E então havia Tyler, o filho de 19 anos de Martin, uma espécie de cutícula humana com um fundo fiduciário. Tyler nunca tinha trabalhado um único dia na vida, passava os dias jogando videogame, fazendo festas e postando frases motivacionais online sobre cultura da produtividade. Ele me chamava de 9 às 5 porque eu realmente precisava ganhar meu salário. Toda vez que eu entrava pela porta, ele tinha algum comentário sarcástico preparado, geralmente seguido de um pedido para eu pegar um refrigerante para ele. Martin não era muito melhor. Você tem sorte de ter um teto sobre sua cabeça, ele me lembrava toda semana, mesmo eu pagando aluguel. Segundo ele, eu lhes devia gratidão por me deixarem ficar enquanto eu organizava minha carreira. Elaine sempre concordava como se aquilo fosse um fato, em vez de um insulto. Ainda assim, eu tentava não me importar, minha oferta de emprego era um cronômetro e logo eu estaria a 2.000 milhas de distância daquelas besteiras. Eu estava tão perto que conseguia até sentir a chuva de Seattle. Então, numa tarde de quarta-feira, tudo saiu do controle. Tyler desmaiou durante um treino. Em um segundo, ele estava se filmando levantando peso para seus seguidores. No seguinte, estava no chão, pálido e suando. Martin chamou uma ambulância e Elaine chorou como se tivesse sido baleada. O hospital cheirava a água sanitária e mais notícias. Tyler não estava morrendo na maca, ele foi estabilizado e ligado a máquinas cujo nome eu nem sabia. Uma nefrologista nos sentou e usou uma palavra que eu só tinha ouvido na TV, diálise. Os rins dele falharam, ela disse, a diálise o mantém vivo enquanto buscamos opções de longo prazo. O melhor resultado é um transplante, mas isso é eletivo e depende de exames, compatibilidade e liberação médica, coisas que levam semanas. Semanas. Marty ouviu semanas e traduziu para se demorarem, ele morre. Elaine apenas olhou para mim. Testaram a família primeiro. Martin, sua ex-esposa, alguns primos, nenhum compatível. Eu não planejava fazer o exame, Tyler e eu não éramos próximos e a ideia mal tinha passado pela minha cabeça. Mas Elaine insistiu. É só um exame de sangue, ela disse, num tom que deixava claro que eu não tinha escolha. Um dia após a coleta, um coordenador me chamou para um escritório com paredes de vidro. Você é um possível doador compatível, ele disse, como se eu tivesse ganhado um prêmio. Isso significa mais exames, tipagem HLA, imagem cruzada e reuniões com um defensor independente do doador vivo. Nada acontece sem seu consentimento claro e voluntário. Você pode dizer não a qualquer momento. Martin soltou o ar como se a papelada tivesse acabado de curar Tyler. Elaine apertou meu braço. Tyler sorriu da cama. Nenhum deles ouviu a palavra voluntário. Eu ouvi. Elaine olhou para mim com olhos marejados, do tipo que não fazia uma pergunta, apenas assumia a resposta. A defensora do doador, Hilda, como a chamavam, entrou por uns 10 minutos. Você se sente pressionado por alguém? Ela perguntou. Minha mãe estava sentada bem ali. Estou pensando, eu disse. Hilda sentiu, clicou uma caixa no tablet e me entregou um folheto sobre como doadores podem desistir a qualquer momento. Depois, eu descobriria que sua anotação dizia, sem coerção relatada. Doador ansioso para prosseguir. Eu nunca disse ansioso. Elaine não falou, mas seu rosto dizia tudo, nem pense em dizer não. Saí do hospital sentindo como se tivesse sido encurralado.
Meu telefone vibrou. Era Marcos, meu melhor amigo desde o ensino médio, perguntando como eu estava. Eu não contei tudo ainda, só que as coisas em casa estavam complicadas. Ele me disse para não deixar ninguém me manipular pela culpa. É o seu corpo, ele disse. Não deixe que decidam por você. Eu queria acreditar que ainda tinha escolha. Mas quando cheguei em casa naquela noite, Elaine estava esperando na sala com o jantar, velas e o calor falso que ela sempre usava quando queria alguma coisa. Estamos tão orgulhosos de você, ela disse antes mesmo de eu me sentar. Seu pai também estaria. Eu não respondi. O nome do meu pai era sua arma favorita. Martim se juntou. Você está fazendo a coisa certa, família cuida de família. Eu encarei o prato de lasanha à minha frente e não disse nada. As paredes pareciam estar se fechando. Lá em cima, eu encarei a oferta de emprego de Seattle presa acima da minha escrivaninha. Eu tinha conquistado cada centímetro daquele futuro e agora parecia que ele estava escapando, pedaço por pedaço. As próximas semanas se misturaram em coletas de sangue e exames. Tyler fazia diálise 3 vezes por semana, cada bip da máquina era um metrônomo para a culpa. Eles me alimentavam com folhetos sobre heróis vivos, as palestras de Martin sobre sacrifícios familiares, a nostalgia usada como arma por Elaine sobre meu pai. Os médicos continuavam dizendo a mesma coisa, um transplante de doador vivo está programado, quanto mais cedo, melhor para a qualidade de vida, mas não é uma emergência. De algum modo, minha família só ouvia o quanto antes. Eu dizia a mim mesmo que ainda tinha tempo para decidir, mas lá no fundo eu sabia que a decisão talvez já tivesse sido tomada e que não era eu quem a estava tomando. 2 dias depois da visita ao hospital, Marcos apareceu na minha casa com 2 cafés e um olhar que dizia que ele já sabia demais. Ele era um daqueles amigos que não rodeavam nada. E aí, garoto do rim, ele disse, me entregando um copo. Você vai fazer isso? Eu balancei a cabeça. Ainda não decidi. Ele me encarou por um momento. Não, você já decidiu. Você só acha que não tem permissão para dizer. Eu contei tudo a ele, a visita ao hospital, o jeito como Martin zombou, o sorriso presunçoso de Tyler, o fato de minha mãe nem perguntar, apenas assumir. Marcos ouviu em silêncio, com o maxilar tenso. Josh, isso não é uma decisão, ele disse. É uma armadilha. Eles não vão parar até conseguirem o que querem, e vão fazer você se sentir um vilão se não der isso a eles. Eu queria argumentar, mas sabia que ele estava certo. A pressão começou pequena. Folhetos sobre doadores heróis começaram a aparecer no balcão da cozinha, tinham rostos sorridentes e slogans em destaque, um rim, uma vida salva. Elaine os deixava por toda parte, na minha mesa, ao lado da pia do banheiro, dentro da minha lancheira. Martin virou um disco arranhado, sacrifícios familiares para a família. Ele soltava essa frase em conversas casuais no café da manhã, como se fosse uma verdade universal. Até Tyler entrou na jogada. Uma tarde, ele publicou uma página no GoFundMe intitulada Ajude a Salvar Minha Vida. Minha foto estava bem no centro, sorrindo em uma viagem de anos atrás. A legenda dizia, meu irmão Josh é nossa única esperança. Ele está se preparando para me dar uma segunda chance. Eu não tinha concordado com nada. Confrontei-o imediatamente. Tira isso do ar. Ele deu de ombros. Relaxa, é só para aumentar a conscientização. Conscientização de quê? De que eu estou fazendo algo que nunca disse que faria. Tyler nem levantou os olhos do celular. Não seja dramático. Todo mundo está orgulhoso de você. Eu já tinha perdido 2 seminários de integração por causa das consultas no hospital e minha papelada estava parada na caixa de entrada como um desafio. Na semana seguinte, meu futuro ligou, literalmente. A representante de RH de Seattle perguntou se eu podia confirmar minha data de início para que eles pudessem reservar meu pacote de realocação. Eu disse que precisava de um pouco mais de tempo. A hesitação na voz dela me disse que eu já tinha ultrapassado o limite. Naquela noite, Elaine organizou um jantar. A casa estava cheia de amigas da igreja e dos parceiros de negócios de Martin. No meio da sobremesa, Elaine se levantou e tocou na taça. Somos tão gratos pelo amor e apoio, ela disse. Nossa família passou por tanto, mas há uma luz no fim do túnel. Josh aqui, ela gesticulou para mim, está dando um passo à frente da maneira mais altruísta imaginável. Ele está dando ao irmão o presente da vida. A sala explodiu em aplausos. Eu quis desaparecer. Eu não tinha concordado com nada, mas agora parecia que a cidade inteira achava que sim. Depois que todos foram embora,
eu a encurralei na cozinha. Por que você diria isso? Porque é verdade, ela disse, enxaguando pratos. Não é. Eu não tomei uma decisão. Ela congelou, virou-se e me lançou um olhar que eu tinha visto 1000 vezes crescendo, decepção disfarçada de tristeza. Você tomou uma decisão. Só está com medo de dizê-la em voz alta. Não, eu disse mais alto do que pretendia. Eu tenho medo de você não me ouvir se eu disser não. O ambiente ficou gelado. Seu pai nunca te perdoaria por se afastar disso, ela disse suavemente. Nem eu. Naquela noite, a pressão explodiu. Eu disse a todos, Elaine, Martin e Tyler, que eu não ia fazer. Nem agora, talvez nunca. Elaine caiu em lágrimas. Como você pode ser tão cruel? Você quer que seu irmão morra? Martin se inclinou para a frente, a voz baixa e afiada. Se você desistir agora, não espere um centavo sequer de nós. Sem ajuda, sem rede de segurança. Você estará sozinho. Ótimo, eu disse. Eu nunca pedi o dinheiro de vocês. Tyler riu do sofá. Peças de reposição tentando bancar o durão. Eu o encarei com os punhos cerrados. Eu não sou seu doador. Não sou sua solução. Não sou nada seu. Então acho que você não é nada, ele murmurou. A discussão saiu do controle. Elaine mencionou meu pai de novo, dizendo que eu estava manchando a memória dele. Martin me acusou de ter ciúmes do potencial de Tyler. Tyler me provocou com piadas sobre como seus seguidores já estavam me chamando de herói. Não estraga a história agora. No final, minha cabeça girava. Saí de casa antes de dizer algo que não pudesse desfazer. Marcos atendeu no primeiro toque quando liguei. Deixe eu adivinhar, ele disse. Eles surtaram. Eles perderam completamente a noção, eu disse. É como se tivessem decidido que eu não tenho direito ao meu próprio corpo. Então faça eles ouvirem você, ele disse. E se eles não ouvirem, vá embora. Eu queria. Meu Deus, eu queria. Mas toda vez que eu imaginava Tyler ligado àquelas máquinas, toda vez que eu ouvia a voz da minha mãe dizendo que meu pai teria vergonha de mim, a dúvida voltava. Eles estavam me destruindo pedaço por pedaço. E uma parte de mim começava a se perguntar se esse tinha sido o plano o tempo todo. O e-mail chegou na minha caixa de entrada logo após o nascer do sol. Atualização de status de emprego, 2 linhas. Lamentamos informar que estamos rescindindo nossa oferta. Sem explicação. Uma recrutadora em quem eu confiava me ligou fora do expediente. Extraoficialmente, ela disse, alguém telefonou para o RH dizendo que você estava prestes a ficar afastado por uma cirurgia importante. Eles ficaram assustados. Ela não disse Martin. Não precisava. Quando cheguei em casa, Martin estava na cozinha tomando café como se nada tivesse acontecido. Você ligou para o meu trabalho, eu disse. Eu disse a eles a verdade, ele respondeu calmamente. Você vai ficar incapacitado, é melhor ouvirem isso agora do que depois de desperdiçarem dinheiro treinando você. Você destruiu minha chance de sair. Ele sorriu de lado. Eu salvei você de abandonar sua família. Subi as escadas furioso, tentando pensar em uma saída. Um dia depois, Elaine me garantiu que eu não tivesse nenhuma. Ela esvaziou a conta poupança que meu pai havia deixado para mim, dizendo que era para o atendimento emergencial de Tyler. É uma crise familiar, Josh, ela disse quando a confrontei. Esse dinheiro está salvando a vida do seu irmão. Era o meu dinheiro. Era o nosso dinheiro, e está fazendo mais bem agora do que parado em um banco. Naquela noite, verifiquei meu crédito. Ele tinha caído quase 200 pontos. Cartões haviam sido abertos em meu nome meses antes, já com 90 dias de atraso. O endereço de cobrança levava ao escritório de Martin. Se você tentar denunciar, ele disse, vou dizer à polícia que você estava envolvido. Você vai cair por fraude, não eu. Marcos ficou furioso quando eu contei. Você tem que ir à polícia. Eles vão me destruir, eu disse. Ele garantiu isso. Sem emprego, sem economia, sem crédito. E se eu for preso, vão dizer que eu estava tentando evitar doar. Martin fez questão de bloquear até rotas de fuga práticas. Proprietários de aluguel pararam de retornar minhas ligações. Um me disse discretamente que Martin havia telefonado para avisar que eu era financeiramente instável. Eu ainda estava no plano de saúde deles, tecnicamente, mas Martin controlava os logins e autorizações. Pedidos começaram a ser negados.
Farmácias disseram que minha cobertura estava inativa, aguardando verificação. Passei horas em espera aprendendo quanto um seguro vale quando o porteiro quer te manter do lado de fora. Uma semana depois, Martin deu o golpe final. Se você fugir, ele disse, vou denunciá-lo por fraude e jurar que você estava envolvido. Se você tornar isso público, vou processar por difamação. E se Tyler morrer, você vai viver com esse sangue nas mãos. Então o médico ligou. Os rins de Tyler estavam piorando mais rápido que o esperado. Se não marcarmos um transplante em breve, ele disse, pode ser tarde demais. Quanto tempo? Perguntei. Cada dia importa, ele disse com cuidado. Elaine torceu essas palavras em uma contagem regressiva, ele pode ter dias, Josh, dias. Perguntei sobre outros doadores, ensaios clínicos, alternativas. Segundo eles, qualquer opção levaria tempo demais. Eu era a única chance. Então veio a papelada. Só precisamos do formulário de consentimento para avaliação assinado, assim podemos agendar os exames, disse o coordenador. Você sempre pode desistir depois. Eu assinei, pensando que poderia voltar atrás se mudasse de ideia. 5 semanas depois, um coordenador ligou. Tudo certo na sua avaliação, se você escolher prosseguir, o primeiro horário letivo disponível é na próxima quinta-feira. Naquela tarde, Elaine anunciou para uma sala cheia de amigas da igreja que eu salvaria meu irmão na semana seguinte. Na hora do jantar, eu já era um herói de novo na boca de todo mundo, menos na minha. O pré-operatório cheirava a cobertores aquecidos e bocas secas. Uma enfermeira leu os riscos, o cirurgião explicou o plano. A prancheta caiu nas minhas mãos como um veredito. Você pode parar a qualquer momento, ele disse, da forma como alguém fala para outra pessoa que ela pode sair de um prédio com os alarmes de incêndio tocando. Os dedos de Elaine cravaram no meu ombro. Martin estava na porta, braços cruzados, já mandando mensagens para as pessoas dando as boas notícias. Eu assinei. Depois me deram algo para acalmar os nervos e o quarto ficou suave nas bordas. Em algum momento entre a picada no meu acesso venoso e a máscara descendo sobre meu rosto, tentei lembrar a frase do folheto sobre como doadores sempre podiam desistir. Ninguém perguntou se eu queria. A última coisa que lembro antes da escuridão tomar conta foi a voz do cirurgião. Vamos salvar a vida do seu irmão. Quando acordei, o quarto estava quieto e frio. Minha boca estava seca, meu lado ardia com uma dor profunda. Uma enfermeira percebeu meus olhos abertos e sorriu. Correu perfeitamente, ela disse. Tyler está na recuperação. Ele está estável. Eu encarei o teto quase sem respirar. A parte opcional era uma história. Minha assinatura trêmula deixava tudo arrumado. Eles nunca me arrastaram, apenas fecharam todas as saídas até que o sim fosse a única porta restante. A porta se abriu e Elaine entrou correndo com lágrimas nos olhos e um buquê nas mãos. Você o salvou, ela disse ofegante. Você salvou seu irmão. Martin entrou atrás dela com a mesma expressão satisfeita de sempre quando as coisas saíam do jeito dele. O cirurgião disse que a compatibilidade foi ideal, ele já está melhorando. Eu continuei encarando o teto, recusando-me a falar. Elaine passou a mão no meu cabelo como se eu tivesse 5 anos. Você é um herói, Josh. Seu pai estaria tão orgulhoso. Tyler apareceu mais tarde, entrando no quarto como se nada tivesse acontecido. Estava pálido, mas sorrindo, já no celular. Nós conseguimos, cara, ele disse. Acho que eu te devo uma. Ele não olhou nos meus olhos quando disse isso. Horas depois, ele fez upload de um vídeo do leito do hospital. Era um discurso lapidado e emocional agradecendo ao meu incrível irmão por salvar sua vida. Viralizou da noite para o dia. A hashtag Irmão Herói ficou em alta nas redes sociais. Jornais noticiaram. Pessoas com quem eu não falava há anos me mandaram mensagens de parabéns. Nenhuma delas sabia a verdade. Na semana seguinte, Elaine organizou o que ela chamou de um jantar de celebração da vida. Eu disse que não estava em condições, mas ela insistiu. Todos querem te agradecer, vai significar muito para o Tyler. A casa estava cheia de novo, mas mais fria desta vez. Celulares por toda parte, uma oração rápida, algumas fotos posadas para o boletim da igreja. Eu era um pano de fundo com pontos. Mal consegui falar, meu corpo parecia estar desligando. Ficar muito tempo em pé me deixava tonto, a comida tinha gosto de papelão e tudo que eu queria era ir para casa e me deitar, mas Elaine continuava arrastando pessoas para me conhecer. Ele sempre foi tão altruísta, ela dizia orgulhosa, igual ao pai dele.
Eu me retirei cedo e subi para o andar de cima. Marcos ligou naquela noite, furioso quando contei o que tinha acontecido. Eles estão te exibindo como um troféu, ele disse. Você precisa ir à polícia. Para quê? Perguntei. Eu assinei os formulários, eu disse sim sob pressão. Isso é coerção, ele rebateu. Você não teve escolha. Mas as ameaças de Martin ainda ecoavam na minha cabeça. Se eu levasse isso adiante, ele me enterraria em acusações de fraude, e quem acreditaria em mim agora? A cidade inteira achava que eu era um herói. A recuperação foi pior do que eu esperava. O médico disse que eu estaria normal em poucas semanas, mas eu não estava. Eu vivia exausto, minha pele estava pálida, meu peso caiu e, em alguns dias, até subir as escadas me deixava sem ar. Tentei me candidatar a empregos, mas com meu histórico médico marcado, ninguém estava ansioso para me contratar. Eu não tinha mais plano de saúde e pagar por cuidados posteriores era impossível. Afundei em dívidas quase imediatamente. Tyler se recuperou rápido. 2 meses depois, já estava saindo com amigos, tirando selfies em bares e festas, exatamente o tipo de lugar que os médicos disseram para evitar enquanto estivesse imunossuprimido. Ele não se importava. Cada vez que eu via o rosto dele em uma tela, eu me sentia mal. Uma vez, ele apareceu na minha porta sem avisar, com uma sacola de presente, um par de fones de ouvido caros. Só um agradecimento, ele disse, como se aquilo apagasse tudo. Fechei a porta sem pegar nada. A atitude de Elaine e Martin mudou. Quando Tyler ficou estável, os elogios intermináveis secaram, substituídos por uma indiferença sutil. Quando mencionei minha exaustão, Elaine disse que eu precisava me fortalecer. Quando eu tinha dificuldade para manter comida no estômago, Martin sugeriu que eu estava exagerando para chamar a atenção. Todo mundo fica cansado depois de uma cirurgia, ele disse. Você vai ficar bem. Eu não estava bem. Em algumas manhãs, eu nem conseguia levantar da cama. Pulei refeições porque não podia pagar compras. Parei de atender ligações de amigos porque não tinha energia para explicar. Semanas depois, finalmente consegui uma cópia do meu prontuário. A anotação de Hilda dizia, sem coerção. O consentimento tinha registro de horário 22 minutos antes da pré-medicação, tecnicamente válido, eticamente repugnante. Uma única linha no dia da cirurgia dizia, doador afirma consentimento voluntário. Voluntário, claro, com minha mãe chorando na porta e minha vida já detonada. Encarei aquela frase por muito tempo. Toda a raiva, humilhação e impotência que eu havia enterrado começou a ferver. As conexões de Martin me mantiveram fora da maioria das listas de aluguel, mas Marcos encontrou um lugar através de um amigo disposto a ignorar meu crédito. Ele assinou como fiador e eu finalmente tive uma porta que era minha. Marcos ligou de novo naquela noite. Você não está impotente, ele disse. Comece a documentar tudo, mensagens de texto, e-mails, posts de redes sociais. Pegue cópias de todos os registros que puder. Se algum dia você decidir lutar, vai precisar de provas. Então eu fiz isso. Salvei capturas das ameaças de Martin, arquivei os posts de Tyler, solicitei todos os documentos do hospital que consegui. Eu ainda não sabia o que faria com tudo aquilo, mas pela primeira vez desde a cirurgia, eu tinha um propósito. Em algum lugar sob o cansaço e a amargura, algo novo estava se formando. Não era perdão, nem aceitação. Era algo mais afiado. Eu não era um herói, mas tinha terminado de ser vítima deles. A primeira rachadura real na mentira cuidadosamente construída deles apareceu em uma noite de sexta-feira em setembro. Eu estava sentado no sofá, rolando vagas de emprego que sabia que não conseguiria, quando um alerta de notícia surgiu no meu celular, influenciador local preso por dirigir embriagado após acidente. A foto era de Tyler, atordoado, algemado, sangue na camisa. O artigo dizia que ele tinha avançado um sinal vermelho a 2 vezes o limite legal e atingido outro carro em cheio. O motorista estava em estado crítico. Em poucas horas, o vídeo chegou às redes sociais, Tyler sendo empurrado para dentro de uma viatura, ainda bêbado, gritando para os policiais ligarem para o pai dele. Elaine me ligou na manhã seguinte, a voz trêmula. A mídia está exagerando, ela disse. Ele está apavorado, precisa de apoio agora. Ele quase matou alguém, eu disse friamente. Ele está passando por um trauma, você deve ter compaixão. Aquela palavra, compaixão, atingiu mais forte do que deveria. Depois de tudo que tinham tirado de mim, eles ainda achavam que eu lhes devia alguma coisa. A história se espalhou rápido.
Os patrocinadores de Tyler o dispensaram, sua contagem de seguidores despencou. Mas o que mais me enfureceu não foi o que ele fez, e sim a resposta de Elaine. Em uma coletiva em frente ao tribunal, ela ficou ao lado de Martin e disse aos repórteres que o comportamento imprudente de Tyler era resultado de negligência emocional por parte de um membro da família. Todos sabiam de quem ela falava. Sentei no meu apartamento, assistindo aquilo na TV, e senti algo dentro de mim se quebrar. Naquela noite, abri a pasta que vinha montando havia meses, capturas de tela, extratos bancários, mensagens de texto, contas de crédito fraudulentas, os posts do GoFundMe e os papéis do hospital. Liguei para Marcos. Chega de me esconder, eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Você vai tornar isso público? Eu vou destruir tudo que eles construíram. Passamos o fim de semana organizando tudo. Marcos conhecia uma jornalista especializada em ética médica e casos de abuso, Dana Reis, uma repórter conhecida por cavar fundo e não recuar. Encontramos ela em um café a 2 quadras do meu apartamento. Eu contei tudo, como eles sabotaram meu emprego, como esvaziaram minhas economias, como Marty abriu contas em meu nome e me ameaçou com acusações, como me convenceram de que a cirurgia era opcional e depois me encurralaram com uma falsa emergência, como transformaram meu consentimento em uma campanha de relações públicas. Dana ouviu sem interromper, anotando o tempo todo. Se até metade disso for comprovada, ela disse, é explosivo. E tudo se comprova, disse Marcos. 3 semanas depois, a matéria foi publicada. Manchete: por dentro da coerção de uma família, como um homem de Chicago foi forçado a doar seu rim. Era longa, detalhada e devastadora, capturas de tela das ameaças de Martin, fotos das contas forjadas, registros médicos mostrando o consentimento de avaliação e o consentimento no dia da cirurgia com registro de horário, até trechos das redes sociais de Tyler se gabando de sua nova chance de vida. A história se espalhou como fogo. A imprensa local pegou, depois veículos nacionais. As hashtags mudaram de irmão herói para escolha roubada. Grupos de apoio a doadores de órgãos lotaram minha caixa de entrada com mensagens de solidariedade. Solicitei a remoção da vaquinha de Tyler por usar minha foto sem permissão, saiu do ar em um dia, embora as capturas continuassem circulando. Elaine me ligou naquela noite chorando. Como você pôde fazer isso com sua família? Ela chorou. Eu não fiz isso, eu disse. Vocês fizeram. Você está arruinando nossas vidas. Vocês arruinaram a minha primeiro. Eu desliguei. As consequências foram imediatas. O hospital informou que havia se autodenunciado ao setor de conformidade e ao Estado. A Hilda e o coordenador de transplantes foram suspensos enquanto durava a revisão. O programa de transplantes recebeu visita de fiscalização. O Conselho Médico abriu uma investigação para determinar se meu consentimento foi realmente informado ou apenas documentado. A empresa de Martin foi atingida por uma onda de processos e retirada de investidores. Seus sócios se distanciaram publicamente. Uma investigação de fraude foi aberta sobre as contas que ele havia forjado em meu nome. Elaine foi forçada a renunciar ao cargo na organização sem fins lucrativos onde era elogiada como pilar da comunidade. Doadores retiraram fundos depois que a matéria de Dana citou as próprias palavras dela contra ela, como quando disse que eu devia meu rim ao meu irmão. Os problemas legais de Tyler se multiplicaram. A família da vítima do acidente entrou com um processo e promotores adicionaram acusações de DUI agravado. Sua reputação estava destruída. O telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam entrevistas, ativistas pediam para eu falar em conferências, escritórios de advocacia ofereciam representação pro bono caso eu quisesse processar civilmente. Pela primeira vez em anos, eu não era o preso, eram eles. Uma semana depois, Elaine apareceu na minha porta. Ela não parecia nada com a mulher que me criou, cabelo desgrenhado, maquiagem borrada, olhos vermelhos. Por favor, ela sussurrou, você tem que parar com isso. Eu não abri a porta. Josh, nós estamos perdendo tudo o que é bom. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu estava tentando manter a família unida, você a destruiu. Eu fechei a porta antes que ela respondesse. Naquela noite, falei com Dana novamente. Isso não acabou, ela me disse. A promotoria do estado está revisando possíveis acusações. Isso pode virar criminal. Eu não sabia se queria isso. Prisão não consertaria o que fizeram, não devolveria minha saúde nem minha carreira, mas significaria que finalmente enfrentariam consequências. Marcos me perguntou durante o jantar o que eu queria agora.
Quero garantir que nunca façam isso com mais ninguém, eu disse, e eu realmente queria. Nas semanas seguintes, mais pessoas apareceram, uma mulher cujos pais a coagiram a doar medula óssea para um irmão, um homem cujo esposo o inscreveu em um programa de troca de rins sem seu conhecimento, uma ex-enfermeira que disse ter visto dezenas de doações coagidas sendo encobertas. A história tinha tocado um nervo sensível. Cada vez que chegava uma nova mensagem, cada vez que alguém agradecia por eu ter falado, a amargura que me consumia se transformava em outra coisa, propósito. Eles roubaram minha escolha, agora eu recuperava minha voz. A matéria não apenas destruiu a reputação deles, mas desencadeou uma avalanche. Em 2 semanas, intimações começaram a chegar à casa de Martin e Elaine. Investigadores de fraude rastrearam as contas falsificadas até o escritório de Martin. Órgãos reguladores ampliaram suas investigações. O programa de transplantes foi escalado para uma nova vistoria. Meus advogados me orientaram sobre possíveis ações civis. Eu li a cada manchete com uma satisfação fria e silenciosa. Martin foi o primeiro a cair. Um promotor estadual anunciou uma acusação, roubo de identidade, fraude eletrônica, falsificação e tentativa de extorsão, ligados aos esquemas de crédito e ameaças. A parte clínica foi para o Conselho Médico e reguladores. Seus parceiros comerciais cortaram laços imediatamente, contratos evaporaram, investidores fugiram. Da noite para o dia, a empresa que ele levou uma década para construir desmoronou antes do fim do trimestre. Elaine tentou se distanciar, dizendo que não sabia o que Martin tinha feito, mas a matéria seguinte de Dan incluía capturas de suas mensagens, aquelas em que dizia que eu devia a Tyler e me chamava de egoísta por hesitar. Incluía fotos do jantar, posts do GoFundMe e gravações de ligações em que ela me pressionava a fazer a coisa certa. A organização sem fins lucrativos que ela administrava divulgou uma nota chamando suas ações de inadmissíveis e aceitou sua renúncia sob pressão. Ela estava desempregada antes do fim da semana. Então veio a queda de Tyler. O caso de Dewey saiu do controle bem além do que a família esperava. Os ferimentos da vítima eram permanentes, danos na coluna, paralisia parcial. Um processo civil exigia milhões. A essa altura, as acusações criminais estavam definidas, no acordo judicial, liberdade condicional estava fora de questão. Ele enfrentava tempo real de prisão. Elaine apareceu de novo, desta vez no café onde Marcos e eu almoçávamos toda semana. Parecia pior do que antes, como alguém que não dormia havia dias. Podemos conversar? Ela perguntou. Marcos aproximou sua cadeira da minha. Você não precisa ouvir. Eu assenti mesmo assim. 5 minutos. Ela se sentou devagar, as mãos trêmulas. Eu sei que você me odeia, ela disse, e eu mereço. Mas você já fez seu ponto. Por favor, pare. Parar o quê? Perguntei. Essa campanha, as entrevistas, os processos, você está destruindo o que resta da nossa família. Eu ri, não de humor, mas de descrença. Não existe mais família para destruir. Josh, eu estou te implorando. Implorando? Você implorou uma vez antes, lembra? Na noite antes da cirurgia, você implorou para eu fazer a coisa certa. Você chorou e disse que o pai ficaria envergonhado. E agora você quer que eu pare porque está desconfortável. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu nunca quis que fosse tão longe. Foi tão longe no momento em que vocês decidiram que meu corpo era propriedade de vocês. Ela tentou segurar minha mão, mas Marcos impediu com um firme balançar de cabeça. Ela ficou ali derrotada e saiu sem dizer mais nada. Alguns dias depois, Dana ligou. A promotoria quer falar com você, ela disse. Eles estão construindo um caso mais amplo, coerção, fraude médica, talvez até conspiração. A reunião foi em um escritório público estéril no centro da cidade. 2 promotores e um investigador me pediram para explicar tudo novamente, cada ameaça, cada documento forjado, cada mentira. Eles estavam particularmente interessados no consentimento da avaliação e nas ligações de Martin para meu antigo empregador. Quando a reunião terminou, um dos promotores disse baixinho, o que aconteceu com você não é apenas antiético, é crime. E nós vamos provar isso. Não era vingança, era justiça. E, pela primeira vez, isso não soava vazio. Emissoras de notícias começaram a me chamar de denunciante. Grupos de defesa entraram em contato. Um me convidou para falar em um painel sobre autonomia médica, outro queria que eu ajudasse na elaboração de uma nova legislação. Eu disse sim para ambos. O primeiro evento foi uma pequena conferência em Milwaukee.
Contei minha história para uma sala com 200 pessoas, médicos, advogados e sobreviventes. Falei sobre coerção e consentimento, sobre as maneiras sutis pelas quais o poder é usado para prender pessoas e sobre como a família pode se transformar em arma com facilidade assustadora. Quando terminei, eles se levantaram e aplaudiram. Uma semana depois, testemunhei diante de uma comissão legislativa estadual que analisava um projeto para reforçar as leis de consentimento em doações de órgãos de doadores vivos. Minhas mãos tremiam enquanto eu falava, mas eu não liguei. Eu não falava mais por compaixão, eu falava por mudança. Martin tentou me contatar uma vez por meio de um advogado. A carta dizia que eu o havia difamado e causado danos irreparáveis à sua reputação. Meu advogado devolveu uma caixa de provas, contas forjadas, ameaças gravadas e formulários de consentimento assinados. Eles nunca mais entraram em contato. Tyler não tentou nada. Ele estava solto sob fiança, confinado a um pequeno apartamento aguardando julgamento. Ouvi de Dana que lhe ofereceram um acordo que incluía tempo de prisão e pagamentos de restituição. O garoto que um dia me chamou de peças de reposição estava prestes a perder tudo também. A última vez que vi Elaine foi do lado de fora do tribunal, após uma das audiências de Martin. Ela estava do outro lado da rua segurando uma pasta e me encarando como se esperasse algo, um pedido de desculpas, perdão, qualquer coisa. Eu me virei e fui embora. Não havia perdão para dar. Um ano depois de tudo implodir, Chicago parecia outra cidade. Talvez fosse eu quem tinha mudado. As mesmas ruas que eu percorria com um nó no estômago agora pareciam abertas, cada passo longe deles afrouxava o peso que eu carregava desde a cirurgia. Martin estava acabado, não fisicamente, mas em tudo que importava. Sua empresa havia dissolvido, sua reputação estava em ruínas e as acusações de fraude se transformaram em condenação. Ele fez um acordo para evitar uma sentença mais longa e cumpria 3 anos em uma unidade prisional de baixa segurança. O homem que me dava lições sobre responsabilidade agora passava os dias em uma biblioteca de presídio preenchendo recursos que ninguém se importava em ler. A vida de Elaine também estava mais silenciosa. Depois de renunciar à organização sem fins lucrativos, tentou se candidatar a outras entidades de caridade, mas ninguém a aceitava. O que ela tinha feito a acompanhava em todos os lugares. Ouvi por conhecidos que agora trabalhava meio período em um brechó e vivia sozinha em um pequeno apartamento no South Side. A casa da qual ela tanto se gabava foi vendida em um leilão de execução hipotecária. Tyler declarou-se culpado por DUI agravado com lesão corporal, tempo real de prisão e restituição. Depois de sair, trabalhou no turno da noite de um depósito como condição de sua liberdade condicional. Eu não sentia prazer na miséria deles, mas também não sentia pena. As vidas deles pareciam o que tinham merecido. Minha própria vida não era nada do que imaginei 2 anos antes, e, de certa forma, isso era bom. Eu ainda morava no pequeno apartamento que Marcos me ajudou a conseguir, mas mal ficava lá. Na maior parte das semanas, eu estava viajando para universidades, conferências e eventos de defesa, falando sobre consentimento médico e coerção. O podcast que Marcos e eu criamos, A Linha, cresceu além de qualquer coisa que imaginamos. Cada episódio focava em histórias como a minha, pessoas que tinham sido pressionadas, enganadas ou manipuladas por aqueles mais próximos. Algumas histórias eram sobre doação de órgãos, outras, sobre finanças, decisões de saúde, até batalhas de custódia. A mensagem era sempre a mesma: você tem o direito de dizer não. Agora tínhamos patrocinadores, uma pequena equipe de produção e um público fiel. Mas a melhor parte não era o sucesso, eram as mensagens que recebíamos. Pessoas escreviam para dizer que ouvir minhas histórias ajudou a reconhecer abusos em suas próprias vidas. Algumas disseram que se afastaram de famílias tóxicas, outras, que finalmente buscaram ajuda jurídica. Parecia que tudo que eu tinha suportado estava construindo algo maior que vingança. Numa tarde, recebi uma ligação de Seth, o advogado de Tyler, perguntando se eu estaria disposto a encontrá-lo. Contra meu bom senso, eu aceitei. A reunião foi curta e tensa. Tyler não pediu perdão, não se desculpou, apenas disse: espero que você esteja bem e que estava tentando colocar sua vida de volta nos trilhos. Sou vazio, mas era alguma coisa. Elaine tentou escrever cartas, eu nunca respondi. A maioria estava cheia de desculpas, como ela achava que estava fazendo a coisa certa, como perdeu tudo, como desejava que pudéssemos recomeçar. Eu não precisava ler mais que algumas linhas para saber que isso era impossível. Uma manhã, no fim da primavera, recebi uma carta diferente.
Era curta, escrita à mão e quase hesitante. Não espero perdão, nem sequer uma resposta, mas preciso que você saiba que agora eu entendo. Entendo que não tirei apenas um rim de você. Tirei sua confiança, sua autonomia e seu futuro. E se a única coisa que posso fazer agora é me manter afastada, então é isso que farei. Dobrei-a e coloquei na gaveta. Não era fechamento, mas era o suficiente para impedir que a raiva cavasse mais fundo. Algumas semanas depois, eu estava em um pequeno cemitério na periferia da cidade, um lugar que não visitava havia anos. A brisa era fresca e o ar pesado de chuva de primavera. Encarei a lápide com o nome do meu pai gravado. Oi, pai, eu disse baixinho. Faz tempo. Contei a ele sobre o emprego que perdi, a cirurgia, o processo. Contei sobre Marcos, o podcast, o trabalho de defesa. E contei que eu estava bem. Não curado, não perfeito, mas bem. Tirei um papel dobrado do bolso e o coloquei na base da pedra. Nele, escrevi as únicas palavras que ainda importavam. Eles tiraram minha escolha, mas não tiraram meu futuro. Quando me afastei do túmulo, não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse a pena manter. A dor não tinha ido embora, provavelmente nunca iria. Mas ela não me definia mais. Eu a transformei em outra coisa, algo que importava. E, pela primeira vez desde o dia em que acordei naquele leito de hospital, o futuro parecia meu. Não porque eu os perdoei, não porque a justiça foi feita, mas porque recuperei a única coisa que eles tinham roubado, controle sobre a minha própria vida.